Mas agora pensando no impacto nas empresas, Aline, você que está todo dia ali olhando para elas, e a gente está vendo a bolsa em queda. Como é que se relaciona essa questão de juros com bolsa? A bolsa não está em queda. Esse ano já está subindo 12%. Não, mas digo pensando desde o pico lá. Sim, desde o pico, sim. Você teve ali, na época da pandemia, 2% de taxa de juros, então as empresas fortaleceram caixa, renegociaram dívidas a taxas menores, então ficou muito mais atraente. Se prepararam, e as empresas agora, nesse momento que as taxas de juros estão subindo, elas já estão com as estruturas de capital muito diferentes do passado, né, que a gente tinha taxas de juros altas por muito tempo. Elas aproveitaram esses momentos para se capitalizarem. E, de novo, gente, a gente tem que lembrar que bolsa, as empresas que estão lá, é aquela seleção das maiores e melhores, né? A gente não está falando de empresas pequenas que, né, têm estruturas diferentes. A gente está falando de empresas muito grandes, que têm estruturas muito bem estabelecidas. Então, elas estão preparadas e capitalizadas para suportar, por um tempo, uma taxa de juros mais alta. Então, óbvio... Isso pensando em Ibovespa, né? Estou falando de bolsa, não estou falando da economia como um todo. A gente tem que lembrar que o Ibovespa, hoje, ele tem 40%, por exemplo, de empresas produtoras de commodities. Então, a bolsa está subindo esse ano em função disso. Mas se eu estou falando de serviços, aí já é diferente. A gente tem uma taxa de desemprego maior, a taxa, por exemplo, a parte de fundos imobiliários, de parte imobiliária, de real estate, está sofrendo, porque agora a taxa de financiamento está muito maior. Você pegava um financiamento para comprar uma casa a taxas muito menores antigamente, né? Então, você tem alguns efeitos na economia que são piores, falando da economia como um todo. Falando de bolsa especificamente, não. As empresas estão bem capitalizadas, fizeram as renegociações de dívida e estão aproveitando o momento que a crise ela sempre gera oportunidade. Elas estão fazendo fusões e aquisições. O que mais a gente escuta agora, desde o final do ano passado, né, o ano passado todo e esse ano, são junções de atividades e operações, porque elas estão se fortalecendo, criando novas sinergias, né, juntando forças para encarar uma situação diferente de economia mais à frente. Então, num primeiro momento não é prejudicial. Óbvio, se isso permanecer por muito tempo, isso acaba prejudicando dívida, acaba prejudicando consumo, né? Se são empresas de consumo, elas acabam sendo prejudicadas porque não conseguem vender os seus produtos. Mas, de forma geral, nesse momento, em termos de dívida, elas estão bem capitalizadas, estão com as dívidas bem controladas, digamos assim, alongaram, né, o perfil da dívida delas. Então, isso está saudável, pelo menos por enquanto. Mas é legal a gente ressaltar, porque a gente começa a ver que os resultados estão saudáveis, estão parrudos. As distorções de preço. Estão, parrudos, digamos assim, e você fala, mas eu olho para o preço, tá abaixo do que estava um ano atrás, 2, 3 anos atrás. Por quê? Se o resultado dela tá melhor. Aí, a Aline, né, ela entende mais que o de valuation, obviamente, mas valuation, né, que é você calcular o valor justo de uma empresa. Para você, como é que você faz? Você traz o resultado futuro a valor presente. Você faz a projeção de todas as linhas de resultado para 5, 10 anos. Só que para trazer valores de hoje, você usa uma taxa de juros. Você usa uma taxa de juros. A taxa de juros está maior, né? A futura que a gente está falando. Então, às vezes a pessoa fala assim, eu nem olho taxa de juros porque eu só invisto em ações. Cara, se você não olha a taxa de juros, você não vai entender uma boa parte do movimento que está acontecendo com as ações. Porque você traz todo o resultado das empresas projetado no futuro a valor presente para essa taxa de juros. Então, se você pega a correlação na taxa de juros de longo prazo do Brasil com o Ibovespa, é muito alta, negativa. Né? Ao contrário. Por quê? Né? Sobe juros de longo prazo no Brasil, cai o preço das ações. Por que você está trazendo todo o lucro projetado dos próximos anos a valor presente? Então, esse lucro pode estar até crescendo, mas se a sua taxa de juros está crescendo mais do país, você pode ter um impacto no preço negativo. Até supondo, por exemplo, o Ibovespa está subindo 12% esse ano. Sim. Então, supondo que ele termine assim, né? Porque ele sobe, desce, sobe, fica em zigue-zague. Uma pessoa que compra um Tesouro Selic, supondo que ela fique 12 meses após a taxa chegar a 12 e pouquinho, ganharia mais ou menos a mesma coisa. Sim. Para correr menos risco no final das contas, com muito menos oscilação. Então, a gente até teve um papo outro dia, né? A gente falou de bolsa e tem ganhadores e perdedores. Acho que é bom a gente falar disso depois. Mas pensando agora em pequenas empresas. A Malu abriu a marca de roupa tem quanto tempo, a Moamep? 6 meses, mais ou menos. 6 meses, não é tão pequena, já está quase avaliada em 1 bilhão. Baixaria uma small cap. Foi um valuation que eu mesmo fiz, freestyle. Pode ser questionado por algumas pessoas, né? Mas o ponto é que a gente estava vendo e a marca ela se pagou super rápido. Então a gente fez um investimento, ela conseguiu retornar o investimento e teve um pequeno lucro, mas foi pouca coisa assim de lucro.
E aí eu mostrei pra Malu, se investisse a mesma coisa em título público, tinha ganho mais. Ela falou, isso é um absurdo. Eu falei, é justamente por isso que as pessoas deixam de abrir negócios durante essa época. Tem negócios que tinham dívidas que eles pegaram em patamares, por exemplo, indexados à inflação. A inflação disparou. Esse negócio ele meio que tá quebrando agora. Aí tem a empresa da Bolsa grandona, cheia de caixa, que tá com os preços caindo, mas tá sólida. Ela vai lá e compra. Exato. É o momento perfeito para elas. As maiores ficam maiores nessa crise. Exato. Isso é super legal. Cria oportunidade o tempo todo, assim, enquanto uns choram, outros, né, estão vendendo lenços. É exatamente isso. Isso que você colocou é super legal, né? Tipo assim, poxa, tem gente que fala, pô, uns juros de 12% ao ano, 14% ao ano não seria suficiente para eu parar de trabalhar ou não abrir um negócio, porque eu tô visando um lucro muito maior. E aí essa é a visão do brasileiro que tá acostumado com a taxa de juros historicamente alta. Eu tava numa aula em Portugal, lá na New School of Business, né? E aí era uma aula de seminário de economia europeia. E, pô, o professor tava dando um exemplo de taxa de juros e tal, e ele, por exemplo, né? A taxa de juros no Brasil, era o período de impeachment ali da Dilma, né? Tá em 14,25% ao ano. No exato momento, estudantes da faculdade, todo mundo virou pra mim, assim, e a pessoa que tava do meu lado, Miguel Campos, lembro até hoje, ele falou assim, cara, por que você trabalha? Olha só! Cara, olha só, de 14,25, pessoal, é um juros 12% ao ano, é um juros muito alto. É capaz de praticamente dobrar o seu patrimônio em 5 anos que você investe, né? Então, o brasileiro não tem essa noção, né? Mas outras pessoas já têm essa ideia de que, cara, é juros pra caramba. É, que você vai viver à mercê das circunstâncias. Se vai ficar assim, se não vai. O Bruno comentou, né? Que é o nosso início... Na verdade, assim que ele saiu do exército, a gente se beneficiou muito disso, porque a gente tinha um dinheiro investido e usamos muito, conseguimos, né, não dobrar, mas foi um crescimento significativo do nosso dinheiro por causa dos juros altos. Mas, obviamente, a gente está falando aqui da empresa, principalmente da MEP, por que a gente estava fazendo essa comparação e o Bruno estava falando isso? E eu fico indignada porque no meio digital, os nossos ganhos são muito maiores, com esforços até menores, né? É escalável. E é muito mais escalável, exatamente. E o prejuízo, né? O risco é muito menor. É tipo eu e o meu tempo. Lá na MEP, não, é eu, meu tempo, uma galera que trabalha, mais estoque, mais não sei o quê, e é a construção de um negócio que, obviamente, vai dar mais rendimento do que 14%, eu espero, né? Pra isso. É o que esperamos. Que é o que a gente espera. Mas é impactado. Se fecha um porto na China, o tecido aumenta de custo, você sente na hora. Exato. Mas, no final das contas, nesse início, é isso, a gente tá trabalhando por um processo que no futuro vai ser... Por isso que no Brasil, durante muito tempo, o ambiente não era propício ao empreendedor, né? Não, dá uma desanimada, a gente trabalha pra cacete. A gente não tem um ambiente propício ao empreendedor, né? Então, por muitos anos, era muito mais fácil deixar o dinheiro lá no título público e vou pra praia, né? Vou ficar me esforçando aqui, maior trabalho, vendo, né, tecido, aviamento. Deixando meu marido sozinho em casa. Abandonado. Eu não casei pra sentir só cheiro de mulher em casa. É absurdo isso. E aí eu não quero te desanimar mais ainda, tá? Mas... Óbvio que aí você já tá com uma gestão profissional. Mas, segundo o Sebrae, 90% das empresas brasileiras fecham depois de 5 anos. Né? Ou seja, por que isso acontece? Entre outras coisas. Se você for pegar a média, todo mundo que abre empresa fala assim, eu não vou estar na média. Estatisticamente é impossível, né? A maioria das pessoas... Todo mundo se acha. Exato. O motorista e um amante melhor do que a média. Perfeito. Nunca vi ninguém responder que é pior. Exato. No caso do empreendedorismo, todo mundo acredita. Mas o fato é que 90% das pessoas vão quebrar até 5 anos. Né? Então, comprei MEP pra eu não quebrar. Não, ainda mais nesse ambiente que não é favorável. Não é favorável, exatamente. Né? Então, vários fatores, né? A facilidade de fazer negócios, acho que é um gigantesco. Os juros estruturalmente alto também é outro, né? E vários outros fatores. Você pega, por exemplo, até essa questão de juros altos, a Selic alta, é mais caro de obter capital para você abrir um negócio, por exemplo. Com certeza. Perfeito. Enquanto se tem uma empresa muito capitalizada, ela está investindo esse capital a juros muito altos para ter lucros ainda maiores. E é isso que eu queria ver contigo.
Quem são os grandes ganhadores e os perdedores na Bolsa? Você citou, por exemplo, que na composição do Ibovespa, que para quem não sabe é o índice da Bolsa de Valores. É uma carteira teórica, são 91 empresas, né? empresas. 91 hoje? 91 ações, né? Petrobras tem Petro 3 e 4, né? Então, 90. Se a gente for pegar em termos de peso lá dentro, não é dividido igualzinho, né? Não. Por 91. Você tem um grande peso em commodities, que a gente falou, matérias-primas, e um grande peso em bancos. E o Ibovespa está subindo porque essa alta de juros e de preços é positiva para ambos, bancos e commodities? Você tem os dois vetores, né? Os bancos, a gente tem que lembrar do spread bancário, né? O que é o spread bancário? O banco vai, pega esse dinheiro no mercado lá no CDI, né? Que é um primo próximo da Selic, mas quando ele vai te emprestar, é uma taxa bem maior, né? Então, essa diferença de taxa é o que a gente chama de spread. Quanto maior a Selic, maior o spread. E aí é ali que ele ganha dinheiro. Então, sim, eles acabam se beneficiando, né, desse cenário. A taxa de juros que ele vai te cobrar de empréstimo vai ser maior, então a carteira de crédito começa a ficar maior, mais robusta, etc. E tem a questão dos commodities, né? Então, o cara que produz petróleo, se não tiver, né, controle de preços nem nada do gênero... Que é um risco. Mas ele vai vender ao preço internacional. Se o preço está mais alto, ele vai ter uma receita maior em função disso. Uhum. Se é cotado em dólar ainda tem um efeito cambial dentro da receita dele. Então, ele acaba se beneficiando do cenário que é horrível, por um lado, para a gente como consumidor, né, como população, mas para as empresas, elas estão se beneficiando de uma situação atípica, né, do mercado. Então, tem esses dois fatores. E tem também as empresas que se beneficiam da inflação, que elas se protegem da inflação. Então, por exemplo, quando a gente fala de transmissora de energia elétrica, elas têm contratos de transmissão. E, gente, o segmento de energia elétrica ele é dividido em 3, basicamente. Quem gera, quem transmite, né, os grandes cabos de energia passando, e quem distribui. Quem está nesse meio do caminho, eles têm contratos de 20, 30 anos, filé mignon, que são corrigidos por inflação, IGPM ou IPCA. O IGPM deu 25% ano passado, 30%. Tem gente com financiamento, taxa fixa mais IGPM. Melhor não pagar, né? Que você não paga e compra outro apartamento. É absurdo. Renegocia depois. E você tem os contratos corrigidos por inflação. Independente se vai passar mais energia, menos energia, se teve seca, se não teve seca. Disponibilidade. Uhum. Exato, tá lá. Então, essa é uma forma de ter um investimento que vai ter uma correção de inflação. Você acaba se protegendo, né, da inflação via esse tipo de empresa, por exemplo, né, que tem seus contratos corrigidos, a receita corrigida. Ou as empresas que têm o poder de precificação. As empresas que passam o preço, né, elas não ficam com um custo maior para elas. Quem vai pagar é o consumidor final. Elas também acabam se beneficiando dessa alta de preços, né? Você protege o seu patrimônio de alguma forma. Então, quem investe em bolsa, por incrível que pareça, também consegue se proteger da inflação. Não é só renda fixa, gente.